Então, boa noite a todos. Nesses momentos ao qual nós iniciamos o nosso estudo do grupo dos médios, vamos agradecer sempre o apoio que temos recebido do plano espiritual, o apoio do nosso anjo protetor, enfim, agradecer sempre a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre, querido irmão Jesus, ao nosso anjo protetor, à espiritualidade maior, porque através dessa doutrina maravilhosa, a qual aceitamos de coração e de espírito, nos ajuda demais, nos esclarecendo e nos consolando. Uma doutrina que nos mostra quais caminhos nós devemos seguir, sempre de acordo com as leis de Deus, sempre de acordo do ensinamento do nosso mestre querido Jesus. Nós que abraçamos essa causa de amor, de caridade, de fraternidade, de união, de respeito, enfim, ensinamentos esses que sempre estão nos mostrando quais caminhos devemos seguir para que possamos atingir os nossos objetivos, que é aprender e evoluir. Então, muito obrigado a todos os amigos encarnados, desencarnados, que sempre colaboram conosco, individualmente ou na coletividade, para que nós possamos ter sempre fé, confiança, dedicação no trabalho que realizamos. Sabemos que necessitamos desse apoio para que nós, através das nossas escolhas, possamos, trilhar o caminho que a espiritualidade nos mostra, que é a luz, a harmonia, o conhecimento, enfim, tudo que vai nos tornar pessoas de bem. E hoje vamos vibrar especialmente para nossa querida irmã Sueli, mãe do nosso irmão Gustavo, que está no Hospital do Câncer, passando por uma cirurgia. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, dos amigos espirituais, intua os médicos encarnados para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Entendemos que todos nós sempre seremos beneficiados pela espiritualidade, que nos dê fé, confiança para todos nós e para a família da Sueli, principalmente o nosso irmão Gustavo, que está sempre próximo a nós, nos ajudando materialmente, espiritualmente, que ele tenha paz, confiança e harmonia, e que tudo corra de acordo com os desígnios do nosso Pai. Então, assim, vamos pedir licença para iniciar os trabalhos, o estudo desta noite do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Ana, temos algum iniciante hoje no grupo, Ana? Nós temos, sim. Nós temos, acho que, vários iniciantes, na verdade, né, que entraram com convite após aquela divulgação da palestra do Marcelo, né, da aula especial. Tivemos alguns que estão aqui para conhecer o nosso grupo. Então, sejam todos bem-vindos. É muito gratificante tê-los a todos, os que estão mais antigos, os novos. Nós somos uma família, né? Não por acaso, ao qual nós nos juntamos, mesmo que pela web, né? Mesmo que através do meeting, nós buscamos conhecimento. Conhecimento, nesse momento, através do Livro dos Médiuns, que nos traz muito ensinamento mesmo. Nos mostram o significado da vida, essa doutrina maravilhosa, né? E através da mediunidade, nós podemos entender
esse intercâmbio maravilhoso que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Na semana passada, tivemos uma excelente palestra do Marcelo nos mostrando tudo isso. O que é mediunidade? Que é um atributo de todos nós, seres humanos, e com a qual faz com que nós possamos ajudarmos mutuamente, encarnados, desencarnados, e através da nossa dedicação, do nosso trabalho, nós possamos, né, sempre estar de acordo com o ensinamento dessa doutrina maravilhosa, porque é uma responsabilidade muito grande nós temos esse dom que nós recebemos de graça e de graça devemos repassar. É um momento em que todos nós recebemos ensinamentos e através dos quais nós repassamos um pouco de consolação, um pouco de esclarecimento para aqueles todos os irmãos necessitados, né? O tema dessa noite que nós vamos estudar, quem já viu que está vindo pela primeira vez, seria a mediunidade de psicografia ou escrevente, mas é importante que nós possamos entender o que é mediunidade. É algo inerente a todos nós seres humanos, de uma responsabilidade muito grande e um trabalho gratificante para todos nós. Então, vamos ver um pouquinho do que é mediunidade para que a gente possa entender depois o dom de cada um. Tanta variedade que nós temos do dom da mediunidade. Vamos ver agora a psicografia, o médium psicógrafo ou escrevente. Mas vamos ver um pouquinho de mediunidade. Trouxe alguns ensinamentos para todos nós pudéssemos refletir. Então, no exercício da mediunidade, podemos considerar, entre outros, nós temos vários, 3 aspectos importantes que nós vamos trazer para que nós possamos estudar. A comunicação edificante, a comunicação superficial e aquela conscientização profunda. Então, vamos ver cada um delas para a gente puder entender um pouquinho esse trabalho maravilhoso ao qual nós participamos diretamente, outros não. Mas nós temos todos em nós essa mediunidade menos ou mais aflorada, né? Então, na parte edificante, né, com características renovadoras, sugerida a conquista de valores sublimados, voltando-se para o bem de todos, no que toca ao amor e ao esclarecimento. Envolve uma série de fatores que não pode deixar de ser levados em contas, sob pena de o médium deparar-se mais tarde com funestas consequências. Então, é uma responsabilidade muito grande, principalmente àqueles que têm a mediunidade bastante aflorada. Então, nós devemos encará-la com um dom maravilhoso que todos nós recebemos e devemos praticá-la com muita seriedade, né? Então, tem esses 2 fatores, né? Que é o espírito de sacrifício e o desinteresse material. Então, esses 2 fatores ajudam o médium no sentido de que o desempenho de seus compromissos corresponda à programação da espiritualidade maior, como também a nossa programação, que todos nós já estudamos, a nossa programação reencarnatória. Todos trazemos em nós o nosso planejamento, e a mediunidade não está fora disso. Então, nós temos que ter um espírito de dedicação, de desinteresse material, para que todos nós possamos, com o nosso trabalho voltado ao amor, à caridade, à fraternidade, à benevolência, possamos expressar esses sentimentos juntos aos nossos irmãos, para que nós possamos praticar
o que a doutrina espírita espera de todos nós: consolação e conhecimento. Antes que nós passarmos para o segundo slide, eu queria só comentar com aqueles irmãos que estão vindo a primeira vez. Quando sentir necessidade de um comentário, uma dúvida, uma pergunta, é só levantar a mãozinha, que aí nós conversaremos sobre o assunto, tá bom? Então, temos também a mediunidade superficial. Então, a atividade mediúnica que se incline para a superficialidade, atendendo somente à curiosidade inócua, do menosprezo ao bem ou à leviandade. Em qualquer dessas modalidades, diverge dos valores eternos que formam a base da mediunidade. Então, tem aquelas irmãos que têm esse fator mediúnico, esse dom, mas que não a exerce de maneira cristã, em busca de favores próprios, financeiros e que tal. Então, nós temos que estar muito atentos a esta questão da superficialidade, de como nós encaramos a nossa mediunidade. E tem aquela, né, a conscientização profunda desse trabalho maravilhoso que todos nós temos, que vai nos orientar, invariavelmente segundo os padrões evangélicos e doutrinários. Então, é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui. E não somente nesse 1h30 que nós temos aqui de estudo da mediunidade através do Livro dos Médiuns. Nós temos que realmente não esquecermos dos padrões evangélicos, dos ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós. Então, por isso que nós falamos sempre da importância de nós estarmos sempre estudando a doutrina espírita, em especial a nossa mediunidade, que vai nos servir de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Quantos ensinamentos foram trazidos até nós através desse contato, desse intercâmbio? Se nós voltarmos da doutrina espírita no início, o Livro dos Espíritos de 1857, tudo o que Kardec nos traz foi conseguido através da mediunidade. Olha a importância e a responsabilidade que tem com todos nós, né? Então, mediunidade, teor construtivo, tendo em vista o amor e a sabedoria. Então, essa consciência que nós devemos ter da nossa mediunidade, da nossa aplicação. Não adianta nós só conhecermos a mediunidade de cada um de nós. Nós temos que praticar com amor e com sabedoria. Esclarecimento geral para que a humanidade se beneficie do conteúdo moral e intelectual das comunicações. Então, o ensinamento que é trazido não é só nosso. Nós temos que passar para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos que vão se beneficiar desses ensinamentos que são trazidos pela nossa mediunidade. Sempre usando, como o item anterior, usando com amor e com sabedoria. Disseminação da fé sincera e raciocinada, que Kardec nos informou. A nossa fé raciocinada e sendo sincera. Não adianta nós ficarmos buscando a nossa fé em qualquer lugar ou sendo simplesmente a nossa fé sem ter nenhum raciocínio lógico, exato, que nos traz verdadeiros ensinamentos. Então, nós temos que sempre usar a nossa mediunidade com fé sincera e com fé raciocinada, sem fanatismo nenhum, porque o fanatismo só vai nos prejudicar. Conceitos que elevem o sentimento, ilumine o coração e engrandeça o raciocínio. Então, nós temos que sempre aplicar no nosso sentimento, no nosso coração, o nosso espírito e o nosso raciocínio, a nossa razão, para que os ensinamentos sejam os melhores possíveis e o entendimento. Nós temos que entender que nem todos os nossos irmãos têm a facilidade de entender. Então, nós temos que ter a humildade
para passarmos os ensinamentos que nós recebemos gratuitamente de acordo com o respeito, de acordo com o entendimento de cada um. Formação de bases cristã que santifique as relações entre as criaturas humanas. Então, o sentimento cristão deve estar sempre no nosso relacionamento entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados. Então, a base do evangelho cristão é que vai fortalecer essas nossas relações. Informes seguros e lógicos, sensatos e harmoniosos, que revelem consenso com o evangelho e o espiritismo. Então, os ensinamentos que nós vamos passar tem que ser seguro, não adianta eu passar algo que não seja uma verdade. Tem que ter uma lógica, uma razão de ser, que é a nossa fé raciocinada. Tem que ter harmonia entre os ensinamentos que vão revelar o Evangelho do Cristo e o Evangelho espírita, porque nós vamos ver que ambos estão caminhando juntos, um não anda sem o outro. Jesus nos trouxe o ensinamento do Evangelho há mais de 2000 anos e nos prometeu o Consolador, que ele, através dos Espíritos, com um teor de conhecimento muito elevado, nos trouxe a doutrina espírita, doutrina maravilhosa que vem completar os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. Então, vamos conhecer algumas definições sobre mediunidade, porque nós temos vários autores traz a definição de mediunidade, trouxemos algumas aqui para nós conhecermos. Todo aquele que sente em grau qualquer influência dos espíritos é por esse fato médium. Allan Kardec. Então, Kardec fala que todos nós, seres humanos, temos a nossa mediunidade mais aflorada ou menos aflorada. Mas qualquer grau de influência e que todos nós recebemos, somos médium. Então, Kardec continua, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios, porque nós estudando a gente vê, como comentei antes, os médios mais ostensivos ou menos ostensivos. Emmanuel nos traz também mediunidade e boa sinonímia que possui significado iguais ou semelhantes. É, sobretudo, sintonia e afinidade. Então, Emmanuel já nos traz mais esse conceito, mais esses ensinamentos, que a mediunidade nós fazemos através da nossa sintonia, do nosso pensamento e afinidade que nós temos com os nossos irmãos. Isso faz parte da nossa mediunidade. Emmanuel também continua, os médios, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Então, olha a nossa responsabilidade conosco mesmo, da nossa evolução com aqueles aos quais nós passaremos ensinamentos, né? Emmanuel nos alerta que quanto maior a nossa mediunidade, é maior os nossos débitos com o passado, e que nós estamos nesse trabalho maravilhoso aprendendo e resgatando possíveis débitos que nós tivemos. André Luiz também nos traz, mediunidade é talento comum a todos. André Luiz também nos traz, um médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afinam. Então, veja que André Luiz também veio corroborar o que Emmanuel nos diz sobre sintonia e afinidade. Mediunidade no presente é débito do passado. Cícero Pereira, também de encontro o que nos traz ensinamentos de Emmanuel. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Então, está ligado ao nosso psicológico.
Efigênio Sales Vitor. Esses dois não tão conhecidos, mas eu trouxe, são trabalhadores mineiros, que trazem também bastante conhecimento, escrevem em jornal de Minas Gerais, nos traz também essas definições. Com certeza, no nosso estudo, nós vamos ficar com os ensinamentos de Kardec, né? Que é a nossa base. Sempre nós falamos, nós temos que ter conhecimento da base da doutrina espírita, que são os 5 livros editados, feitos, né, desculpe, por Kardec. Lógico que ele fez outras obras, mas para nós que estudamos a doutrina espírita, são esses 5. E o livro dos médios, né? Então, através da informação dos livros dos médios, que nós vamos ter como base o estudo da mediunidade, sem esquecer de André Luiz, sem esquecer de Emmanuel e tantos outros autores que fazem desse estudo da doutrina espírita um ensinamento para todos nós. Então, vendo um pouquinho da nossa prática, né, sobre o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral, como nós falamos antes. Todos nós somos médios, independente da nossa experiência, do nosso conhecimento moral. Então, a comunicação vai existir independente do nosso fator moral. Isso acontece para todos nós. Mas uma coisa importante, sob o ponto de vista da assistência espiritual, o fator moral é indispensável. Então, a assistência espiritual que todos nós estamos sujeitos a receber, sim, aí vai depender da nossa moralidade, do nosso conhecimento moral, do nosso conhecimento espiritual. O que nós temos, a nossa mediunidade aflorada, o que nós vamos fazer com esse trabalho maravilhoso? Aí sim, o nosso fator moralidade, o nosso fator espiritual vai interferir. Como nós vamos usar essa mediunidade para ajudar as pessoas, para ajudar os nossos irmãos, para ajudar a comunidade, a humanidade, um grupo, um irmão especificamente, sim. O como nós utilizarmos essa nossa mediunidade, o fator moral vai ser muito importante. Então, médios moralizados contam com o amparo de espíritos superiores. E sempre lembrando que espíritos superiores aqui em conhecimento, porque Deus nos criou todos iguais, né? Não privilegiou nenhum de seus filhos. Então, a moralidade que nós tivermos como médios, nós vamos ter o apoio daqueles espíritos que têm a mesma proposta que nós teremos, de ajudar sempre, prestando caridade, benevolência, amor, respeito, conhecimento. Então, o médium moralizado terá a vida de um homem de bem. É isso que nós estamos buscando, ser homem e espíritos de bem, sempre seguindo as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. E quais foram esses? Alguns deles, né? Humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador e desinteressado. Então, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem pensar em receber nada em troca, porque senão seria uma barganha. Eu faço aqui para receber ali, não. Então, aí está alguns atributos, alguns que o médium deve ter para que esse conhecimento, esse dom, possa ser o melhor aproveitado possível. Então, o ensino de Jesus aplicado à mediunidade é claro. Dai de graça o que de graça recebestes. Olha que benesse que todos nós recebemos, a bondade e a bondade divina, né? Sempre preponderando sobre tudo o que nos acontece. Jesus nos ensina que recebeu de graça, dá de graça.
não devemos cobrar em nada. Isso faz parte da caridade, isso faz parte do bem, do amor, da benevolência. Porque se nós fizermos um contrário, nós vamos ter que responder por tudo isso. E se nós temos débitos aos quais recebemos a mediunidade para reparar esses débitos, se nós não a usarmos eficazmente, nós vamos constituir mais débitos para todos nós, né? O médio interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo. E quantos a gente conhece? Alguns que tiveram essa mediunidade aflorada, mas a usaram com interesse material, com interesse financeiro, e realmente tiveram tantos problemas nesta encarnação, como terá em futuras encarnações. O exercício mediúnico deve ser realizado com amor. É missão sagrada no auxílio ao próximo em nome de Jesus. Foi que Jesus veio trazer para nós os ensinamentos de tudo, não só com o exercício mediúnico, mas em tudo que nós fizermos, devemos fazer com amor, auxiliar a todos, usando os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, principalmente com a mediunidade, né? O Espiritismo oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando-a fonte de luz e esclarecimento, conhecimento doutrinário que facilitará o exame das próprias comunicações. Então, não adianta nós fazermos parte de um trabalho mediúnico sem ter conhecimento doutrinário. Então, por isso que é importante o nosso estudo, para que nós possamos conhecer a nossa mediunidade, qual o significado das comunicações, como melhor aproveitar. Então, para que isso seja eficaz no nosso trabalho espiritual, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer a mediunidade, eu tenho que conhecer, primeiramente, o livro dos médiuns, depois nos aprofundar em outros autores. É importante, faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte, como nós vimos antes, do nosso esclarecimento, faz parte do quanto consolo nós levaremos àqueles que necessitam. Não precisamos ir muito longe. O nosso grande médium psicógrafo, Chico Xavier, um espírito, né, de benevolência, de amor, de caridade, quanto consolo ele trouxe às famílias que buscavam comunicações dos seus entes queridos. Com certeza, Chico Xavier é um espírito já com grande conhecimento na área espiritual, mas ele se dedicou nessa encarnação. Ele se esquivou de tantas dificuldades do mundo material para exercer com muito amor o seu trabalho. Então, nós devemos buscar, nós devemos ter como Chico, Divaldo, Dona Ivone Pereira do Amaral Pereira. Então, nós devemos sempre buscar esses grandes missionários para que nós possamos nos inspirar, para que a gente busque realizar a mediunidade. Não importa, tem pessoas que falam, médicos que falam, mas eu não tenho, a minha passividade, eu quase não consigo dar passividade, a minha é menor possível. Não importa. Se a nossa vontade, a nossa dedicação é a melhor possível, com certeza nós estamos contribuindo para que todo esse trabalho se realize da melhor maneira possível. Então, o estudo nos traz orientação da própria faculdade, a nossa faculdade, para não caminhar sem rumo, porque a gente vê realmente aqueles que não têm o estudo ou que se dedicam ao estudo, caminham com a sua mediunidade sem rumo, então não vai adiantar.
não vai ser eficaz, não vai ser produtivo aquele seu trabalho. Dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Os amigos espirituais têm que ter confiança em nós. E nós que vamos demonstrar essa confiança para eles, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, realizar um trabalho com muito amor, com muito carinho. Eles não estão preocupados, entre aspas, no tamanho da nossa mediunidade, mas como nós a empregamos que nós temos. Então, isso gera confiança, trabalho sério e dedicação. Com as luzes da doutrina espírita, o médium educar-se-á para vigiar as próprias comunicações e aplicar suas faculdades para o bem de todos. Então, a gente estudando a doutrina espírita, nós vamos aos poucos educando as nossas comunicações. Porque nós não nascemos sabendo. No começo, a gente depois vai ver em detalhe, nós temos as nossas dificuldades. Mas por isso que Jesus nos orientava, orai e vigiai. Então, Jesus nos alertava para tudo isso. Em todo o nosso campo de atribuição material e espiritual, orai e vigiai. E na mediunidade se aplica muito mais, porque com as nossas comunicações, nós vamos compreendê-las e nos tornar um bom médium. Um bom médium não é aquele que só traz coisas boas, mas aquele que serve de medianeiro, né, para o mundo espiritual, para que traga esclarecimento a um espírito necessitado ou a vários. Isso é ser um bom médium. Mas para que isso aconteça, nós temos que conhecer as nossas comunicações através da nossa mediunidade, para que ela sirva para o bem de todos. Gente, voltando, qualquer dúvida, comentário, esclarecimento, é só levantar a mãozinha, por gentileza. Então, as tarefas mediúnicas pedem assiduidade, nós temos que ter assiduidade, pontualidade. Então, nós temos um trabalho, aqueles que frequentam mesa mediúnica, aqueles que fazem evangelho no lar, mesmo que não vai ter a parte mediúnica, mas em tudo que nós façamos na doutrina espírita, nós temos que ter assiduidade, pontualidade e fidelidade. Lembra que quando o Chico pergunta para Emmanuel que ele precisaria fazer para ser um bom psicógrafo, Emmanuel responde para ele: disciplina, em primeiro lugar; em segundo lugar, disciplina; em terceiro lugar, disciplina. Então, nós podemos aqui complementar assiduidade, pontualidade e fidelidade aos ensinamentos de Jesus e de Kardec. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientiza o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. Olha que maravilha é nós termos essa possibilidade de fazer o intercâmbio com o mundo espiritual. Olha que bondade divina para todos nós. Nós podemos receber algum comunicado de um ente querido ou receber comunicado de entes queridos de outros irmãos. Olha, então nós temos que conhecer o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, né? E nos conscientizarmos de tudo isso e valorizar essa importância que todos nós recebemos de ter esse diálogo com o mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa, né? Mediunidade sem evangelho é fenômeno sem amor, diz os amigos espirituais. E é verdade. Se nós tivermos mediunidade, mas não praticarmos o evangelho, é a mesma coisa que nós não fazermos com amor. Mediunidade sem a doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Quantas outras religiões a gente vê que tem esse fenômeno mediúnico?
mas não tem o esclarecimento. A gente vê tantas coisas, falam que dão nomes diferentes em outras religiões, mas é o fenômeno espírita. Então, sem o conhecimento da doutrina espírita, esse fenômeno que ocorre em outras religiões não tem esclarecimento. A doutrina espírita há quase 200 anos que estuda a mediunidade com seriedade, com dedicação. Então, esclarece que é possível esse intercâmbio com o mundo espiritual. Intercâmbio esse que é possível, que desde Moisés já alertava que era possível esse fenômeno. E a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, veio trazer esse conhecimento. Mediunidade com o espiritismo, mas sem evangelho, é realização incompleta. Nós conhecer profundamente a mediunidade, decorar o livro dos médiuns, mas não praticar de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com o ensinamento do Evangelho, está incompleto. Então, nós temos que realmente conhecer a mediunidade e aplicá-la de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mediunidade com o Evangelho e sem Espiritismo também é incompleta, porque nós vamos ter um conhecimento das leis, dos ensinamentos de Jesus, mas não temos a explicação daquele fenômeno dada pela doutrina espírita, pelos espíritos. Então, mediunidade com evangelho e espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos. Aí trazemos, é imprescindível a trilogia evangelho, espiritismo e mediunidade. Quando nós, como médios, entendermos essa trilogia, esse ensinamento de Evangelho de Jesus, a doutrina espírita e o conhecimento da mediunidade, com certeza estaremos no caminho certo, porque essa trilogia engloba a lei da vida, a lei do conhecimento, da consolação. Então, nós devemos praticar o espiritismo ou praticar a mediunidade através do conhecimento espírita, usando os valores morais e espirituais que o Evangelho nos traz. Os benfeitores espirituais estudam sempre. Eles estão sempre estudando, faz parte da nossa vida, para se tornarem mais úteis no esclarecimento e no consolo. Então, estão sempre estudando o que nós aprendemos da doutrina espírita. Nós estudamos no mundo material e estudamos no mundo espiritual. Todos nós, com certeza, sempre estamos buscando conhecimento, porque é algo que jamais vamos perder. Quando nós desencarnarmos, minha casa, meu carro, minhas joias, minhas roupas, meu sapato, meu corpo físico, esse maravilhoso presente de Deus, nós vamos deixar aqui. E o que nós vamos levar conosco? Os nossos conhecimentos morais, os nossos valores espirituais, isso é nosso. Isso jamais vão tirar de nós. Então, os conhecimentos são sempre nossos, dos nossos espíritos imortais que somos. E nós, encarnados, devemos também estudar muito e servir, a fim de que a mediunidade não seja fenômeno sem amor e sem esclarecimento, mas garantia de triunfo com Jesus e Kardec. Olha, veja a responsabilidade que todos nós temos, né? Estudar, utilizar da melhor maneira possível a nossa mediunidade, com amor, com esclarecimento, com dedicação, com fé, e sempre em busca dos valorosos ensinamentos de Jesus
e valoroso ensinamento dos Espíritos através do nosso irmão Kardec. Então, aqui nós vimos a parte da mediunidade, lembramos um pouco, tá, nós sempre vamos falar sobre mediunidade e médios, né? Que é muito importante para que a gente fortaleça os nossos conhecimentos, para que nós não esqueçamos dessa responsabilidade, desse trabalho tão maravilhoso que é a mediunidade. Muitas vezes a gente não dá conta desse trabalho maravilhoso. Muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado a nossa mediunidade. E se nós a temos em maior ou menor, não importa. Não importa o que nós vamos fazer com esse conhecimento mediúnico, esse dom que todos nós temos e que a modo que nós vamos a utilizando de acordo com Jesus, de acordo com a doutrina dos Espíritos, ela vai se aflorando mais. Então, agora nós vamos entrar nos nossos médios escreventes ou médios psicógrafos, que faz parte diretamente do ensino, né, que nós vamos estudar desta noite. Então, não vamos esquecer que esses fenômenos mediúnicos sempre existiram, né? E o fenômeno da mediunidade não é diferente. É só nós voltarmos às pitonisas, nos profetas, nos oráculos, nós vamos ver como sempre existiu esses fenômenos espíritas. E não é diferente do fenômeno, de todos os fenômenos, né? Fenômenos físicos e fenômenos mediúnicos, né? Então, os fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões. Se nós estudarmos todas as religiões, a história da humanidade, voltando lá nos Vedas, que é hindu, que historicamente se fala para as primeiras religiões, lá estão os fatores mediúnicos da mediunidade, né? Mas desaparecem. A maneira do fogo fato, são aqueles gases que saem principalmente onde tem decomposição orgânica. No cemitério tem, então as pessoas achavam com fogo fato no cemitério as almas dos mortos indo para o céu ou para outro lugar, né, para o inferno, né? No raio circunscrito da hora que se exprime. Então, desaparece, né? Esses fatores, se fossem só falados, iam desaparecer. Mas uma coisa que é muito importante e que a história nos traz. Por que nós conhecemos a história da humanidade, né? Porque estão nos livros, estão nos pergaminhos. Sim. Oi? Estão nos pergaminhos, nos livros. Alguém chamou? Então, estão nos livros. Então, a história nós conhecemos, estão registrados. Isso é muito importante, né? Que a gente possa registrar o que a doutrina espírita, por que nós a conhecemos, além da prática dos fenômenos espíritas, além da prática dos valores espirituais morais. Porque Kardec fez a decodificação através da mediunidade, através do estudo de fatores, mas ele deixou registrado. Então, os livros são muitíssimo importantes para registrar toda a nossa história humana, fisicamente e também espiritualmente, né? Então, contudo, os livros que nascem desses fenômenos, né, permanecem por tempo indeterminado nos horizontes dos espíritos. Nós hoje podemos estudar a humanidade 10 anos atrás, os Vedas, porque deixaram algo escrito, né? Então, isso é muito importante e muitas vezes nós esquecemos desses fatos, né? Então, vendo a história, né, buscando história em algumas civilizações, né, para mostrar que o fenômeno mediúnico sempre existiu, né? Então, há quem sorria ironicamente
diante da narrativa hindu, no qual Arjuna, um dos deuses, né, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas de Bhagavad Gita, palpita os cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Então, nessas civilizações antigas, já existiam os fenômenos mediúnicos e também naquela época já haviam aqueles que não acreditavam, mas está tudo registrado lá nos poemas védicos, né? Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro, o grande, né, missionário da antiguidade, recolheu ensinamentos do espírito de Orsmund nas eminências de Alborget. No entanto, as páginas do Zen-Avesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Então, existiram pessoas que não acreditavam no exemplo aqui Zoroastro trazia de ensinamentos. E se ficasse só no dom da palavra, isso cairia no esquecimento. Não, mas isso está gravada nas páginas, né, do Zen-Avesta, que faz parte da cultura antiga. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Deus, Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Então, Moisés recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. E tem quem duvida de que Moisés realizou lá no Egito aqueles, entre aspas, milagres. Moisés era um grande conhecedor do processo de magnetismo mediúnico. Então ele recebeu também, depois, com o caminhar do seu povo em busca da terra prometida, ele recebe os 10 mandamentos mediunicamente. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, o Buda, ao abandonar o palácio paterno sob inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Então, a gente vai percebendo que esses missionários trouxeram os ensinamentos através da orientação de nosso grande mestre Jesus para que preparasse a humanidade como um todo para receber, na época propícia, os ensinamentos sobre a mediunidade que veio com a doutrina espírita. Então, nós vamos percebendo uma série de fatores registrados na antiguidade, mostrando esses fenômenos mediúnicos, mesmo que duvidasse, mesmo que não acreditasse na época, porque faltava conhecimento para que pudesse entender aqueles fenômenos. Mas sempre ocorreram, vieram ocorrendo para que nós estivéssemos preparados, que na época oportuna aparecesse a mediunidade através do ensinamento da doutrina dos espíritos, né? Também há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo. Realmente, quantos não acreditaram nos ensinamentos de Jesus? Quantos buscaram deturpar os seus ensinamentos? Por inveja, por orgulho, por falta de conhecimento, o crucificaram, né? Então, relacionando os acontecimentos medianímicos, cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporânea. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade.
se não fossem seus apóstolos, seus discípulos, que mesmo depois da sua morte física, mais ou menos 80, 90, entre 70 e 90 anos depois, escreveram os evangelhos. Então a gente vê que o fato aconteceu e sempre houveram pessoas, espíritos com essa missão de deixar tudo escrito. Hoje vê o nosso evangelho que norteia a nossa vida, os 5 livros da doutrina espírita. Então, isso é muito importante, né? Para que nós possamos ir compreendendo a veracidade desses fenômenos. E ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médios da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do mestre dos mestres. Então, nós vamos ver que esses ensinamentos, há mais de 10 mil anos, vêm culminando até chegarmos nos 5 livros da doutrina espírita que consolida os valores morais, os ensinamentos trazidos por Jesus. E a gente vê quantas pessoas duvidam dessa informação, que questionam as informações trazidas pelos espíritos através de Allan Kardec, né? Mas nós temos aqui os livros que nos dão suporte para os nossos estudos, para o nosso conhecimento. Então, como é fácil observar os fenômenos mediúnicos, como é fácil observar os fenômenos mediúnicos representam a ostreira, o lugar, né, das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Então, nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e a terra e a Gênese. A grande base da doutrina dos Espíritos, né? Então, principalmente no nosso caso aqui de estudo, o livro dos Médiuns nos dá toda a base para que nós possamos entender o objetivo da nossa mediunidade. Eduquemos, assim, a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Olha que maravilhoso ensinamento nos traz Emmanuel sobre essa doutrina maravilhosa que está estampada no Pentateuco kardeciano, né? Então, o livro vai nos esclarecendo e nos trazendo base para que nós possamos exercer o nosso conhecimento através do esclarecimento e através do consolo da doutrina espírita. Ok, gente? Vocês não perguntaram nada, ninguém levanta a mãozinha, eu sempre fico preocupado, né, com esse fato. Mas vamos continuar. Então, o que é a psicografia, né? Definida por Kardec? Psicografia é escrita dos espíritos pela mão de um médium. Psicógrafo, do grego psique, borboleta ou alma, e grafo, escrevo. Então, trazendo para o nosso português, aquele que faz psicografia. Sim. Médio escrevente, né? Que é o mesmo psicógrafo. Então, transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita, pela mão do médium. No médio escrevente, a mão é o instrumento, mas a sua alma ou espírito nele encarnado é o intermediário ou intérprete do espírito estranho que se comunica.
Aí nós trazemos aqui, que nós já vimos na pneumatografia, é o espírito estranho mesmo quem escreve sem intermediário, Allan Kardec. Só para relembrar a pneumatografia, nós colocamos uma folha em determinado recipiente trancado, uma gaveta trancada no cofre, e ali o espírito deixa a mensagem, diferente da psicografia, no qual o espírito comunicante, através da mão do médium, traz as suas mensagens. Ok? Vamos voltar um pouquinho, né, falando sobre a psicografia. Nos primórdios, no início do Espiritismo, a época de Kardec, a escrita mediúnica era obtida com muita dificuldade, um meio demorado e incômodo. A gente estudando a doutrina espírita, sem dúvida. Na época de Kardec, era bastante demorado, vamos trazer até um exemplo aqui, não tem a facilidade que tem hoje, né? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantava e com um dos pés dava certo número de pancadas, respondendo sim ou não, conforme fora convencionado com uma pergunta feita. Então, lembra que nós estudamos também nas mesas girantes, os mesas dançantes, né? A pergunta era feita com um toque sim, 2 não. Então, essa era a maneira, ver a dificuldade que era e como era demorado dessa maneira, né? Obtivesse depois resposta mais desenvolvida com auxílio das letras do alfabeto, dando móvel o número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Mesmo assim, era muito demorado e muito dificultoso, né? Várias pancadas para formar uma palavra, formar uma frase, formar um ensinamento inteiro. Mas faz parte da evolução, né? Faz parte da nossa evolução. Nós, realmente, quando nos tornamos espíritos humanos, não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Tudo isso foi avançando. Nós somos perfectíveis, mas o ensinamento vai desabrochando ao tempo que nós vamos aprendendo. E isso não é tão rápido como nós gostaríamos, mas depende do nosso trabalho. Mas isso é bem lento. Mas, mas é importante que seja dessa maneira para que a gente fixe e fortaleça o nosso conhecimento. Depois, mais tarde, o processo de escrita mediúnica evoluiu para os seguintes tipos. Os espíritos escreviam diretamente em placas de ardósia, escrita com auxílio de um lápis adaptado a uma cesta, a cesta de bico, em francês, Lacobert à Bec, e uma prancheta, planche-ouïe. Então, nesses métodos, a escrita ocorria sem o auxílio da mão do médium, que não tocava a ardósia nem o lápis, mas fornecia fluidos para a escrita direta na pedra ou para o deslocamento do lápis no papel. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão do médium. Ali era uma extensão da mão do médium. A ardósia, né, e a prancheta eram um apêndice. Porque era manipulado os fluidos, né? E era um apêndice da mão do médium ali. Não era ainda diretamente a mão do médium operando, mas era uma extensão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Desta maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Aí trouxe uma ilustração que já trouxemos de outra vez, mas vamos relembrar porque alguém não pode ter visto. Então, aí está a cesta de bico e a prancheta mediúnica. Então, olha a dificuldade, né? Mesmo assim que facilitou, mas olha a dificuldade para se receber uma comunicação. Ok? Também, Allan Kardec utilizou a palavra psicografia para indicar a forma de os espíritos se comunicarem por meio da escrita. Então, ele falou, da escrita é psicografia. O codificador classificou
faculdade em psicografia direta e psicografia indireta, que depois nós vamos estudar com detalhes. Uma coisa importante, ó, a psicografia deve ser desenvolvida pelo exercício. Quanto mais o médio psicólogo se exercita, mais aprimorada e eficiente se torna a faculdade de escrever mediunicamente. Então, Kardec, no seu trabalho de verificação, na decodificação da doutrina espírita, ele viu e deixou escrito, olha, é desenvolvida, deve ser desenvolvida pelo exercício. Quanto mais eu exercitar na mediunidade, mais eu vou obter êxito, né? A princípio, ele fala, o médium escreve pequenas frases. Tudo vai evoluindo, né? Com a continuação e perseverança, dedicação, né? Surgem os textos dissertativos, as mensagens mais ou menos longas e até os livros. Que a gente tem o exemplo do Chico, do Divaldo e outros autores, mas é uma informação importante que Kardec nos deixa, né? O exercício vai nos ajudar a nossa psicografia. Então, aí Kardec também destaca uma coisa que a gente realmente vê muito na nossa prática, né, mediúnica. É importante destacar que a psicografia não é a forma mediúnica indicada para o atendimento de espíritos muito necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. A psicofonia fala é a mediunidade de escolha, uma vez que favorece o diálogo e o auxílio mais efetivo. Os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia, mas Kardec já deixa bem claro que no atendimento mediúnico, para aquele irmão que está bastante perturbado espiritualmente e necessita de uma ajuda, que é bem melhor nós usarmos a psicografia, porque nós vamos dialogar com aquele espírito necessitado, né? Mas, para outros fatos, a escrita, mensagens, livros, utiliza-se a psicografia, mas Kardec alerta, eles usam tanto, usualmente, a psicografia ou a psicofonia. A mediunidade de psicografia requisita, de uma maneira geral, maior dedicação do médium, sobretudo a intuitiva, em que o medianeiro, o médium, funciona como intérprete dos espíritos, em especial aos benfeitores espirituais. Então, nós temos que ter uma dedicação maior, porque nós vamos interpretar aqueles que já participam de mesa mediúnica, médium ostensível da psicofonia, vai perceber que realmente é uma interpretação do médium. O médium tem controle de tudo, inclusive na psicografia. Então, Kardec vai dar aqui umas orientações que é importante para nós que estamos desenvolvendo a mediunidade de psicografia, né? Aí ele fala, ó, sendo assim, é importante estudar com mais afinco a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Então a gente repara que estudar a doutrina espírita e o evangelho faz parte da nossa existência. Nós vamos estudar tanto no plano material quanto no plano espiritual. E também ele fala, é desejável também desenvolver bom conhecimento da gramática para facilitar o entendimento da mensagem. Aqui é desejável. Nós sabemos que tem alguns médicos que têm dificuldade no entendimento da gramática. Então, não é necessário que tenha um conhecimento pleno de gramática, mas ele recomenda, é desejável. Aí ele fala, tanto quanto possível, escrevamos certo, sem obsessão do dicionário. Isso aí, quando eu li essa orientação, serviu bastante para mim, porque eu realmente, algumas partes do estudo da doutrina dos espíritos, livros, a gente precisa estar com o dicionário na mão, ou outros autores, é importante a gente estar com o dicionário na mão, para que a gente possa entender, né? Uhum.
A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem base no sentimento, é semelhante à luz exterior. Então ele fala, temos conhecimento da gramática, é importante, mas o sentimento que nós vamos dedicar àquele trabalho é muito mais importante. Então, é um fato que Kardec nos alerta. É desejável ter um conhecimento para que a gente possa ser o mais eficaz possível numa comunicação. Aí ele nos alerta e nos ensina. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Então, eu falo, é mais simples, é mais cômodo, que nós estamos usando ali a mão facilmente, e mais completo. Lógico que nem todos nós temos habilidade de psicografia. Então, Kardec está nos ensinando como fato geral. Aquele que tem esse dom em maior quantidade, o dom da psicografia, fica bem mais fácil do que outro fator mediúnico. Para ele, deve tender todos os esforços. Então, nós temos que estar se esforçando em tudo, nos dedicando em tudo. Quando permite, se estabeleça com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Então, esse intercâmbio deve ser o mais facilitador possível. É como nós estivéssemos conversando agora. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Então, ali na escrita, nós vamos ter esse conhecimento, qual o espírito está trazendo aquela informação, qual o aperfeiçoamento? É um espírito com maior conhecimento ou com menores conhecimento? Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos faculta julgá-los e apreciá-los o valor. Então, fica bem mais fácil para nós interpretarmos o significado daquela comunicação, né? Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício, que ele já trouxe antes, né? Todos nós temos condições de conseguir a psicografia pelo nosso exercício, desde que esse exercício tenha uma base doutrinária, tinha uma assiduidade, uma pontualidade e uma dedicação para que aquele trabalho de mediunidade, de mediunidade psicográfica, seja a melhor possível, né? Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Está em Jesus, Jesus fala, está em João. Então, esse alerta de Jesus nos faz refletir que devemos nos esforçar para saber identificar as oportunidades de melhoria espiritual concedidas por ele ao longo da nossa existência. Então, Jesus já nos alertava, né? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Então, que Jesus nos ensina que nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos aqui encarnados para aprendermos e evoluir, e que devemos sempre nos esforçar para que nós possamos evoluir espiritualmente, moralmente. O nosso Pai nos dá a oportunidade para que a gente consiga realizar esse nosso trabalho. Jesus nos dá todas as oportunidades, nos dá irmãos que nos trazem conhecimento, grandes missionários, ou então aqueles missionários que estão ao nosso lado, nos ajudando a evoluir. Então, bom trabalhador, nessa questão da mediunidade psicógrafa,
No entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Então, nós temos que realmente entender e valorizar essa grande oportunidade que todos nós estamos recebendo, não só na parte mediúnica, mas na parte moral, na parte espiritual, a oportunidade de nós termos conhecido a doutrina espírita. Que bom que todos nós a fizemos entrar no nosso espírito, no nosso coração. E com a mediunidade não é diferente. Nessa grande oportunidade de estarmos aqui encarnados. Aproveitar da melhor maneira possível essa bondade que Deus concedeu a todos nós, né? Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, nós temos que respeitar a todos e procurar exercitar o perdão, a caridade, a benevolência, o amor, o ensinamento. Nós podemos aprender muito e devemos, mas podemos ensinar também. Depende da nossa dedicação, da nossa vontade. E com certeza nós vamos poder exercer esse bem e vai sempre estar a aparecer à nossa porta, né? A oportunidade de nós exercermos o bem. Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Isso a gente vê muitos irmãos se queixando, né? Infelizmente se queixam e não vê a possibilidade de evolução, que é a grande oportunidade que nós estamos recebendo nessa encarnação. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. Essa é a oportunidade que todos nós temos. Não adianta nós ficarmos reclamando das situações, o que aconteceu, deixou de acontecer. Nós temos que pegar a oportunidade de hoje e transformar em algo benéfico no futuro. Porque hoje nós estamos plantando a nossa sementinha. E o que nós plantarmos hoje, nós vamos colher no futuro. Então, através da doutrina espírita, através da mediunidade, através da nossa dedicação no bem, esse é o nosso momento que Jesus nos ensinou. O vosso tempo está sempre pronto. Então, Deus, Jesus, nos prepara os nossos caminhos para que nós possamos escolher. Aí tem o nosso livre-arbítrio. Se nós escolhemos errado por falta de conhecimento ou qualquer outra coisa, nós não podemos reclamar da bondade divina, da bondade de Jesus com seus ensinamentos. Não. O nosso tempo, Jesus fala, está sempre pronto. Mas cabe a nós escolher os caminhos que nós vamos trilhar. No que se diz respeito à psicografia, um dos primeiros indícios da sua ocorrência é a vontade ou impulso para escrever, que assalta o médium. Então, quem assistiu aquele filme do Chico, ou vê do Chico, a gente vê tudo isso, né? Logo que Chico começou, bem novinho, com a parte mediúnica, a gente via. No filme mostra, né, esse impulso que ele tinha para escrever, né? E Kardec especifica outros detalhes, né? Ocorre uma espécie de frêmito no braço e na mão. Aquele que tem realmente esse dono da psicografia vai entender isso que Kardec está nos ensinando, né? Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que ele não logra dominar. Muitas vezes não traça senão risco significante. É no começo, né? Depois os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Então, tudo é uma evolução.
na parte de psicografia não seria diferente. No primeiro, para o nosso aprendizado, nós vamos ter os riscos de significante, alguma palavra meia que desconexa, uma não entendível. Mas depois, com o nosso aprimoramento, com a nossa dedicação, com o nosso exercício, isso vai se tornando bem mais tranquilo e bem mais nítido, né? Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência, nem propeli-la. A mão vai seguindo o seu curso de acordo com aquele espírito que quer se comunicar. Alguns médios escrevem desde o princípio corretamente e com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que não é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam risco e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que era para lhe soltar a mão. Então, aquele que tem uma habilidade mais facilitada, vai escrever desde o primeiro momento, que Kardec fala que não é muito raro, normalmente. E aqueles que têm maior dificuldade vão fazendo exercícios caligráficos, como está aqui, né? Que isso, falando, é para como o espírito, o médio, já ir soltando a mão, já tendo conhecimento, entendendo, porque nós temos que conhecer a nossa mediunidade, né? E conhecendo o processo, o trâmite, de como ela vai se realizar. Importa considerar que, em alguns médios, a faculdade desenvolve plenamente, produzindo ditados de significativa envergadura moral ou intelectual. Noutros, a faculdade se revela singela, sendo utilizados pelos orientadores espirituais para transmitir apoio e conforto aos encarnados. Então, na psicografia, ocorre desta maneira, né? Os amigos espirituais vai usar a nossa habilidade mediúnica para traçar uma coisa ou outra, né? Nessa situação, o médio deve estudar mais, inclusive a gramática, a fim de oferecer melhores recursos para o benfeitor espiritual que deseja se manifestar. Então, como nós vimos, essa espiritualidade, quando vai realizar esse trabalho, numa mesa mediúnica, já tem aqueles médios aos os quais existe a afinidade e aqueles que têm condições de propiciar uma melhor comunicação. Uma melhor não é mais bonita, não. É a melhor é que seja entendível, que o espírito comunicante possa expressar a sua ideia, né? Há, entretanto, médios cuja faculdade se revela incipiente e não evolui, restringindo-se a sinais, frases soltas, ideias incompletas, após meses e até anos de exercício mediúnico. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexões, é inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médios, como todos nós somos, mas médios improdutivos no que se diz a médio, psicógrafo ou escrevente. Kardec alerta, ó, tem médio que não vai ter essa habilidade mesmo com um exercício bastante relevante. Então, mas aquele médio vai ser importante em outra modalidade de mediunidade, ao qual ele está preparado para tal. Então, por isso é importante nós estarmos sempre estudando a mediunidade, a nossa mediunidade, para que a gente entenda de que melhor maneira nós vamos utilizar a nossa habilidade mediúnica, que é muito importante. Gente, já são 22h10, então vamos aqui parar o nosso compartilhamento. Mana, fiquei preocupado, Ana, que não houve nenhuma pergunta, eu sempre acho, quando não tem nenhuma pergunta, alguma dúvida ainda tem por esclarecer.
Mas não houve nenhuma pergunta, então nós temos esses minutinhos assim Claro. para qualquer dúvida ou colocação, por favor. Está bem explicado, Zé, fica tranquilo. Eros, você está se tornando meu amigo, Eros. Eu sempre falo isso. Eu fico muito feliz. Algum comentário? É interessante, né? Zé, é interessante isso aí, né? Nós todos estamos aí sendo chamados ou imbuídos, né? Desde nosso nascimento espiritual a essa grande empresa, né? De Jesus, de Deus. E daí, conforme você ia falando, eu estava comparando como uma indústria, como uma firma aqui na matéria, né? Onde que se faz necessário que a gente esteja sempre em treinamento, em estudo, e dentro da empresa a gente vai acabar fazendo aquele serviço onde nós temos mais facilidade, mais entendimento, né? Então, assim, ó, temos tudo aí, temos todas as ferramentas, mas tem aquela ferramenta que nós somos mais hábeis com ela, né? Então, assim, vamos por lá que estamos lá na construção civil, por exemplo. Aí tem a pessoa que se especializa só em colocar o piso. Tem outro que se especializa só em colocar a porta. Tem outro que se especializa só em colocar o telhado. Então, eu fiquei comparando isso com essa grande empresa, essa grande escola que é Deus, que é Jesus, para o que nós fomos talhados, né? Nós fomos talhados para sermos Cristo, sermos deuses, como disse Jesus, e vamos galgando esses conhecimentos pouco a pouco, e dependendo de nós, é que vamos fazer melhor ou não melhor essa ferramenta que temos, que vai nos dando, né? Então, se você tem uma ferramenta ali, você pode afiá-la, né? A mediunidade pode ser afiada, ou, de repente, não ter corte nenhum, usar de qualquer jeito, né? Então, eu achei bacana essa colocação. Obrigado, Zé. Nada, Xará. E eu também gosto, de vez em quando, uso essa parte material de empresa também. Para nós chegarmos a ser presidente da empresa, nós temos que estagiar nos setores, para que a gente aprenda. Quando nós chegarmos lá, a gente sabe o que acontece em todas as fases, né, das áreas da empresa. Então, realmente é isso aí. E nós temos algumas habilidades em alguns fatores do que outros, né? Isso faz parte do aprendizado. Por isso que o homem vive em sociedade, é para isso, né? Para aprendermos mutuamente e sempre seguindo as orientações das leis de Deus e ensinamentos de Jesus. Obrigado, José. Ninguém quer comentar mais nada? Quem pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Deixa eu ver se tem aqui. Quem que eu vou escolher? Se ninguém... Deixa eu ver. Eu estava pensando, não entrou. Então já tenho outra aqui. Alguém vai fazer a prece ou eu vou definir? Não? Então eu estou vendo um rostinho aqui, deixa eu ver se é ela mesmo. Não é você não, Glaucio, é a Janete. Estou vendo a Janete aqui também. Janete, por favor, Janete, encerra para nós. Oi, Zé Roberto. Eu sabia que você escolheu hoje. Sabia? Então você já está preparada, né? Tá por bom, favor, Janete. Vamos encerrar então. Vamos elevar o nosso pensamento neste momento, né, todos juntos, e em agradecimento ao nosso Pai Celestial, que nos proporcionou esses momentos, com esse aprendizado que enriquece tanto os nossos nossa bagagem, né, aqui na matéria, que é tão importante para nós,
que nos conduz, nos orienta, nos dá um norte para seguirmos, e isso aí é fundamental para nós que buscamos aí nos tornar sempre pessoas cada vez melhores. Então, agradecemos muito, agradecemos nossos instrutores, aos nossos mentores, protetores, a todos que estão juntos conosco neste momento. Nosso muito obrigado. Que nós tenhamos uma ótima semana, uma semana abençoada, e que nosso Pai Celestial possa proteger a todos nós, todo o nosso planeta, enfim, todo o nosso universo. Que assim seja, amém. Assim seja, graças a Deus. Seja. Que assim Obrigado, seja. Janete. Boa Gente, noite, obrigado boa pela, semana para todos. obrigado Boa pela noite a atenção de todos. todos. Boa noite. noite. Ótima semana. Fiquem com Deus. Até segunda. Amém. Obrigada. Boa noite, pessoal.